Então, uma boa tarde a todos. Vamos estar abordando aqui um tópico bastante simples relacionado ao dimensionamento de vigas de concreto armado, que é o cálculo da altura útil da seção transversal. Aqui a gente vai estar considerando somente as situações em que nós temos uma camada de armaduras. Então, aqui a gente tem uma situação típica de uma viga de concreto armado, considerando dois apoios, um apoio na extremidade esquerda e um apoio na extremidade direita. Essa situação causaria efeitos, solicitações de tração na borda inferior da viga e de compressão na borda superior. Tá? Sem entrar no mérito de como é que seria a distribuição dessas tensões, essencialmente a gente tem compressão em cima e tração embaixo. Então, uma vez que embaixo nós temos esforços de tração, a gente precisa colocar aqui embaixo uma armadura longitudinal de tração, que ela vai estar exatamente suprindo a deficiência do concreto, que é um material que tem baixas resistências à tração. Independente da classe, o concreto ele sempre tem muito menos resistência à tração do que o aço. E na borda superior, onde a gente tem compressão, em princípio a gente não tem necessidade de armaduras nessa região superior, porém é obrigatória a utilização dos chamados porta-estribos. Então é uma barra, na verdade duas barras longitudinais, posicionadas próximas à borda superior da viga, com o intuito de manter os estribos, que vão estar na vertical aqui, no lugar durante a concretagem. Ok? Então, essa é utilizada na maior parte dos casos, mas temos ainda a situação em que é necessária uma armadura de compressão, certo? Em situações em que a viga não tem altura suficiente para suportar os esforços nela aplicados, é necessário utilizar uma armadura de compressão. Então, a gente coloca aço na região comprimida para ajudar o concreto. Então, temos essas duas opções na parte superior e embaixo a gente sempre vai ter armadura longitudinal de tração. Se a gente fosse fazer um corte nessa viga, teríamos alguma coisa mais ou menos assim. Então, reparem que na borda, junto à borda inferior, nós temos a armadura longitudinal de tração, aqui representada por 3 barras, mas podem ser 4 barras, podem ser 2 barras, no mínimo. E reparem que elas estão posicionadas em apenas uma camada, certo? Então, eu tenho somente uma camada de armadura longitudinal de tração, ok? Lá em cima, a gente tem então, na região comprimida, o porta-estribo ou armadura de compressão, para nós aqui não importa muito, certo? Então, se a gente fosse dar nome para as coisas, a base da viga no dimensionamento é chamada de BW e a altura total da viga é chamada de H. Então, por exemplo, se nós temos uma viga de 20 por 60, significa que a base dessa viga é 20 e a altura é 60. Tá? O primeiro número é sempre a base e o segundo número é a altura. Mas reparem que esse 20 por 60, ou 60 que eu me refiro, eu estou falando da altura total da viga, certo? O H. Quando a gente está fazendo dimensionamento de estruturas de concreto armado, mais importante do que o H, pelo menos para o dimensionamento da armadura longitudinal de tração, mais importante do que o H é a chamada altura útil. Certo? A definição de altura útil seria a distância da fibra mais comprimida de concreto até o centro geométrico das armaduras. Então, fibra mais comprimida de concreto é se eu pegasse lá a borda extrema, na parte de cima, lá em cima da minha viga, até o centro geométrico das armaduras. Ou seja, considerando que eu tenho apenas uma camada de armaduras, seria o ponto exatamente na metade dessas 3 barras, claro, considerando que as barras têm o mesmo diâmetro. Okay? Esse seria o nosso D, e D é a altura útil. Como calcular essa altura útil para vigas com uma camada de armaduras? Pois então, eu vou precisar, essencialmente, pegar o meu H, minha altura total, e diminuir dessa porção que está aqui embaixo, desse pedacinho que está aqui embaixo. Certo? Então, estamos chamando esse pedaço aqui de, colocamos aqui uma interrogação. Então, D vai ser H menos essa distância. Como é que a gente calcula essa distância? Muito bem. Então, essa distância vai ser dividida em 3 parcelas. A primeira delas está relacionada ao cobrimento das armaduras.
né? O cobrimento nada mais é que a distância da borda inferior da minha viga, ou seja, da forma até o estribo, ok? O cobrimento é isso, ele é definido pela classe de agressividade ambiental, na que a estrutura está inserida. O mínimo para vigas e pilares de concreto armado é 2,5 centímetros. Tá? À medida que vai aumentando a classe de agressividade ambiental, esse cobrimento vai aumentando também. Então, essa é a primeira das três variáveis. Né? A segunda é o próprio tamanho do estribo. Né? Então, eu tenho aqui, né, a bitola do estribo. E a terceira, metade da bitola, né, metade do diâmetro, ou seja, o raio, da armadura longitudinal de tração. Certo? Por que metade? Porque eu quero estar no centro geométrico, né? Metade, então, do centro geométrico de um círculo está bem na metade dele, está bem no raio. Então, é por isso que eu faço um desconto da metade da armadura longitudinal. Certo? Então, aqui fica a equação final, né, onde nós temos o D, a altura útil, calculada como um H, menos o cobrimento, menos o diâmetro do estribo, menos a metade do diâmetro da armadura longitudinal. Certo? Um exemplo prático, se nós temos uma altura H de 40 centímetros, um cobrimento de 2,5, um estribo de 5 milímetros e uma armadura longitudinal de 10 milímetros, né? Então, claro, a gente tem que fazer a conversão de unidades para que todos fiquem em centímetro, né? Então aqui a gente teria 0,5 centímetros e a minha armadura longitudinal aqui seria de 1 centímetro. Né? Mas a minha equação final ela fica dessa forma, então 40 menos 2,5 menos meio menos 1 dividido por 2. Né? Então aqui está o estribo, aqui está a armadura longitudinal e aqui está o cobrimento, resultando em 36,5 centímetros. Então a altura total da viga é 40 e a altura útil é 36,5 centímetros. Era isso. Um abraço a todos e até!